para quem não tem a mínima noção, como estudar o invisível? Como estudar cientificamente a espiritualidade, a fé? Muito bem. Então vamos lembrar, só para um dado muito interessante, na ciência, nós sempre, de alguma forma, em algum momento, estudamos o invisível. Porque para fazer ciência de verdade, eu tenho que propor algo que até que eu não estou vendo. Tá. Só para dar um exemplo claro. Um exemplo clássico é o caso da genética, por exemplo. O Mendel, a gente aprende no ensino médio o Mendel, que ele estudou a questão de ervilhas lá, uma rugosa, uma lisa, cruzava, o que acontecia. E ele descobriu, fazendo esses cruzamentos, que as informações da hereditariedade iam em pacotinhos. Ele não tinha a menor ideia que era esse pacotinho, mas ele deu um nome pro pacotinho: gene. Então, gene é o nome que ele deu para um pacotinho de informação que passa de uma geração para outra. Sim. Só 100 anos depois vai descobrir que o DNA dupla hélice, não sei o que lá e tal. Então, ele precisou pensar em algo que ele não está vendo, mas que tem implicações objetivas verificáveis e testar. É isso que ele fez. Então, a ciência sempre vai fazer isso. A teoria científica vai sempre extrapolar para algo que você não está vendo, mas que você pode testar com observações. Dado tudo isso, na espiritualidade, o que é a espiritualidade, né? Espiritualidade a gente define como uma relação ou contato com uma dimensão transcendente da realidade. Todas as tradições espirituais, eu posso pegar budismo, islamismo, cristianismo, Yanomamis, antes da chegada dos portugueses no Brasil, todos têm uma ideia de que isso que a gente vive, o mundo material, não é tudo. Existe algo além disso. Sim. E este algo além é fundamental. Então, a ideia central da espiritualidade é um transcendente sagrado. Bom, muito bem. Como é que eu estudo isso? Primeiro, eu posso estudar se o envolvimento, a pessoa que acredita nisso, que frequenta um grupo religioso, etc., o quanto isso pode impactar a vida das pessoas. Melhora a depressão, piora, aumenta a mortalidade, piora. Isso a gente investiga, isso tem milhares de estudos nesse sentido. Isso é um ponto. E existe o segundo, são as experiências espirituais, que são as pessoas... As experiências chamadas de espirituais porque as pessoas alegam um contato com uma dimensão transcendente. Então, por exemplo, uma experiência fora do corpo. Sim, uma projeção. Uma experiência de quase morte. Uma experiência de ver um parente falecido. Sim. São experiência de contato com o divino. Tem vários tipos. Então, a gente pode estudar cientificamente de várias formas. Nós podemos estudar, por exemplo, quem são as pessoas que têm essas experiências. Havia uma ideia, por exemplo, que seriam pessoas com doenças mentais. Isso seria necessariamente causado por problemas mentais, neurose, psicose, histeria, seja o que for. Transtornos mentais. Podemos estudar isso. Podemos estudar como está o cérebro. Será que o cérebro está alterado de uma forma ou de outra? Podemos estudar a genética. Tudo isso a gente tem feito, tá? Podemos conversar sobre isso. Podemos estudar o perfil psicológico dessas pessoas. Podemos estudar o impacto sobre as pessoas. A pessoa teve uma experiência de quase morte. Como isso impactou na vida dela? E, por fim, o mais desafiador de tudo, que é o que a gente também tem feito muito, é o quanto essas experiências podem realmente sugerir que a pessoa está realmente com contato com algum aspecto não material da realidade. Então, por exemplo, uma experiência de quase morte, a pessoa descreve que se viu fora do corpo. Eu tenho evidências para testar isso? A pessoa refere que viu alguém que já faleceu, ou viu alguém que já faleceu. Como que eu posso testar cientificamente isso? Isso também é um tema que a gente tem trabalhado. Eu tive uma experiência, não foi de quase morte, foi uma projeção astral, no qual eu me vi fora do corpo, eu e a minha esposa, na cama, e além de me ver, eu vi um ser escuro, que eu nunca tinha visto, assim, uma figura estranha. E fiquei assustadíssimo, fui pesquisar o que era, cheguei em obsessores, cheguei em várias respostas que nada era nada do que eu já tinha vivido, sabe? E era um momento ruim, um momento que estava numa situação para baixo, triste e tal. Por que será que, assim, eu nunca acreditei nisso, nunca frequentei nenhum ambiente. Bom, aconteceu. E aí despertou o meu interesse em pesquisar sobre isso, em conversar com pessoas que pudessem me dar respostas sobre isso. Alguns já me falaram, o que você teve foi uma projeção astral. Então, essa experiência que você está falando, nós chamamos de técnica de experiência fora do corpo, né? A pessoa se vê fora do corpo, ela observa o corpo à distância. Foi muito realista. Isso. E de uma das pessoas que vivenciam tem uma sensação muito realista. Isso é diferente do sonho, né? Não parece que eu estou sonhando, parece que aquilo tem um senso de veracidade muito forte. A câmera fez um 360, assim, e
E assim, os dois, assim, a câmera gira, 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 gira. Aí, de repente, na cabeceira da cama tem um ser. Então, tem várias possíveis... Assusta só de lembrar. Tem várias possíveis explicações sobre isso, né? Primeiro, essa experiência, ela é universal, as pessoas sempre referem isso, sempre referiram ao longo de todas as culturas. Por sinal, você está aqui com o livro A República, do Platão. Aqui nesse livro, 300 anos antes de Cristo, ele descreve o caso do soldado que teve uma experiência de quase morte. Ele descreve uma EQM aqui na República de Platão, mostrando que não é apenas uma construção cultural. Mas, claro, pode ser uma alucinação, uma distorção, um sonho diferente. Isso tudo é possível investigar. E há estudos nesse sentido. E há também estudos para verificar, por exemplo, se a pessoa, numa experiência dessa fora do corpo, ela consegue observar coisas verificáveis. Por exemplo, às vezes a pessoa refere estar fora do corpo e ela descreve uma coisa em outro cômodo, em outros contextos, depois se verifica como verdadeiro. Há relatos interessantes sobre isso, nas próprias experiências de quase morte, sido mais estudado isso, sugerindo que não é uma mera alucinação, um mero sonho. Pelo menos em alguns casos. Claro que em muitos casos pode ser, mas em muitos casos parece que não dá para explicar apenas como uma criação mental, simplesmente. Além do impacto pessoal que tem, as características que essa experiência tem, muitas vezes, fenomenologicamente, a percepção que a pessoa tem de que ele é muito diferente de uma percepção, de um sonho, de uma imaginação, etc. Nessa época, eu cheguei aí no psiquiatra e o psiquiatra, na segunda sessão, ele já falou: esse é o medicamento que você tem que tomar. Entrei em medicamento, estava numa situação ali, comecei a tomar sertralina e anos depois que eu consegui sair do medicamento, eu fiquei perguntando, será que era o momento mesmo de eu entrar no medicamento? Precisava tomar sertralina, precisava tomar um remédio forte. Então isso que você colocou é muito interessante. Nós temos trabalhado muito, há pelo menos 20, 25 anos, no diagnóstico diferencial entre uma experiência espiritual não patológica e um transtorno mental, uma doença psiquiátrica, que pode ter sintomas de conteúdo religioso, etc. Esse sempre foi uma grande questão, porque desde a formação da psicologia e da psiquiatria, no final do século XIX, início do século XX, houve uma predominância de uma visão anti-espiritual. Não era necessariamente sempre, mas houve uma certa predominância. Por exemplo, o Freud, por exemplo, tinha uma visão muito negativa da espiritualidade, como a espiritualidade sendo algo necessariamente patológico, um mecanismo imaturo de lidar com a realidade, etc. Então havia uma patologização. Inclusive, tem estudos muito interessantes. Inclusive, a minha esposa fez o doutorado na Unicamp sobre a história da loucura espírita. No Brasil era considerado, e na Europa também, nos Estados Unidos, que as experiências de transe mediúnicas eram uma grande causa ou sintoma de loucura. Então tinha-se que proibir e as pessoas tinham que ser internadas, etc. Então, isso foi um problema grande. Só que, felizmente, a psiquiatria tem avançado muito. E hoje em dia, há diretrizes. A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou, nós participamos disso, em 2023, uma diretriz sobre a distinção, como ajudar o clínico, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, a distinguir uma experiência quando ela é saudável de quando ela não é. Nós tivemos a honra também de participar de uma força-tarefa da Organização Mundial da Saúde para revisar o CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, versão 11, que acabou de sair. Nós fizemos parte da força-tarefa de transtornos dissociativos, trazendo critérios para distinguir. Então, em resumo, só a experiência em si não é motivo para a pessoa ser tratada. Agora, claro, a pessoa pode ter algum transtorno mental que precisa ser tratado. Às vezes, até esse transtorno pode até desencadear algum tipo de experiência nesse tipo. Pode acontecer também. Mas muitas vezes, isso é um dado muito interessante, muitas vezes a experiência em si, por exemplo, a pessoa tem uma experiência dessa, ela em si não é problemática, mas a pessoa tem muito medo da experiência. Será que eu estou ficando louco? Será que isso é do demônio? Então a pessoa fica com muito medo. Às vezes a reação da pessoa à experiência, por não conseguir entender e fazer sentido, e porque não tem às vezes um grupo que ajuda a entender aquilo, a reação gera um sofrimento grande. Isso é um outro aspecto muito interessante. Mas eu fiquei me perguntando, será que era só uma baixa química mesmo? Será que era só o momento que eu estava vivendo e por isso eu tive essa visão? Ou se foi por uma visão mais espiritual, não, tinha um obsessor ali, tinha algo que estava te acompanhando?
Pois é, então, essa é uma questão assim, que não dá pra gente responder Sim. aqui agora, né? Mas o que a gente tem é isso, ou seja, nós estamos trabalhando cada vez mais com critérios para poder separar. A gente sabe que experiências espirituais também podem emergir em situações de transtornos mentais também. Então, tudo isso precisa ser avaliado com tranquilidade. O importante saber é o seguinte: as experiências espirituais são extremamente frequentes. Só para ter uma ideia, acabou de sair um artigo também, que nós fizemos aqui em parceria com o pessoal de São Paulo também. Analisamos mais de 1.000 pessoas da população brasileira. Um artigo foi publicado numa revista canadense de psiquiatria. Mais de 1.000 pessoas da população brasileira. E nós investigamos a prevalência de experiências espirituais profundas. Experiências fora do corpo, de ver pessoas que já morreram, conexão íntima com Deus, etc. Muitas vezes nós chamamos essas experiências anômalas, que seriam fora do habitual. Sim. Sabe quantos % da população já teve esse tipo de experiência, população brasileira? Quantos por cento? Eu vou chutar uns 80%. 94%. Nossa. Então, anômalo é quase quem não teve essa experiência. Então, o próprio nome, experiência anômala, é meio problemático, né? Então, 94% das pessoas referiram um tipo de experiência profunda deste tipo. E esse tipo de experiência não tinha relação com escolaridade. Tem um preconceito também. Pessoas menos escolarizadas têm essas experiências místicas e tal. Não tinha relação com escolaridade. E só para ter uma ideia, a experiência de ver alguém que já morreu, estar em contato com alguém que já morreu, 50% das pessoas já tiveram. Tá? Experiência mediúnica, né? Ou seja, a experiência de um contato com alguém que já morreu. Relatar, a pessoa refere. Não estamos dizendo que teve ou não um contato. Estou dizendo que a pessoa refere que esteve, que viu, ouviu, esteve. Tem certeza que viu. 50% refere a essa experiência. No Brasil, tem um dado recente, 2023, dos Estados Unidos, que mostra exatamente o mesmo dado. Metade das pessoas referiram esse tipo de experiência. Então, essas experiências são muito frequentes. As pessoas têm experiências muito frequentes, de modo geral não são patológicas, de modo geral podem ser integradas de modo saudável na vida da pessoa. Isso é um dado muito importante. Por outro lado, sim, essa experiência também pode acontecer como sintomas de uma doença mental que precisa ser tratado também. Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, saiba muito mais sobre espiritualidade, sobre ciência, sobre saúde mental com o Dr. Alexander Moreira. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!